Olá, aqui é o professor Anderson. Hoje vou abordar de uma forma geral com vocês a tecnologia do DNA recombinante. Vamos ver o que é essa tecnologia, como ela é empregada e como fazer um organismo recombinante. Vamos lá então? Na diversidade de espécies encontradas no nosso planeta, muitas delas são passíveis de cruzamento, gerando assim descendentes. O que é importante salientar aqui? Que o cruzamento entre as espécies passa a informação genética para frente. Foi isso que Mendel afirmou quando estudou com as ervilhas a herança genética. Ele disse também que os cromossomos se segregam independentemente nos ovócitos e espermatozoides, que são os gametas. Na fecundação, a união da carga genética dos gametas para formar então o zigoto que vai dar origem a um novo indivíduo que carrega as informações genéticas vindo dos genitores. Para a geração de gametas, um processo chamado meiose é necessário, onde uma célula, aqui exemplo da célula diploide, vai gerar 4 células haploides que são os gametas. Durante esse processo, os homólogos trocam segmentos, gerando assim novas combinações de alelos pelo crossing over. Então vocês podem observar que os homólogos no processo se reconhecem e formam as tétrades, e nisso a troca de segmentos cromossômicos entre eles, gerando no final 2 cromossomos com características parentais e 2 cromossomos com características recombinadas, tá? Onde carregam combinações dos 2 cromossomos homólogos. Observe aqui nesta figura que a combinação de novos alelos pode ocorrer pela segregação independente dos genes, onde há a formação de gametas com combinação dos alelos parentais e recombinados, formando assim indivíduos com características parentais e indivíduos com características recombinadas. Tá? Então, a segregação independente dos genes gera gametas e indivíduos com características diferentes das parentais, ou seja, recombinantes. A recombinação na meiose e a combinação dos alelos na fecundação gera diversidade de fenótipos. Tudo isso foi para explicar que a recombinação de genes e alelos acontece de uma forma natural dos seres vivos. E se não fosse por sua contribuição, não teríamos grande diversidade de espécies que temos hoje. Além da recombinação através dos processos sexuados, há também alguns tipos de recombinação que não precisam necessariamente da produção de gametas, como é o caso da conjugação bacteriana, onde não ocorre a recombinação do DNA cromossômico, mas ela passa o DNA plasmidial, dando a essa bactéria uma nova característica ou vantagem seletiva sobre as outras. Outra maneira de conseguir novos genes ou combinações é a transformação, onde uma bactéria pode incorporar DNA de outra que tenha sofrido a lise, ou seja, o rompimento da célula, liberando assim o seu material genético no meio, podendo assim este ser incorporado por outras bactérias. E por fim, a transdução, que ocorre a incorporação do material genético de um vírus no DNA genômico de bactérias. Então, a observação de todos esses processos de recombinação genética na natureza, na qual gera indivíduo com novas características e junto com os avanços da manipulação genética, surgiu então a tecnologia do DNA recombinante, onde os cientistas perceberam que podem fazer essas novas recombinações em laboratório. Então, a tecnologia do DNA recombinante, também chamada de engenharia genética, é um conjunto de técnicas que permite aos cientistas identificar, isolar e multiplicar, e além de expressar os genes de quaisquer organismos em outros. Nós observamos que na natureza as recombinações ocorrem entre indivíduos com carga gênica idêntica, mas no DNA recombinante é possível inserir genes de quaisquer organismo em outro, mesmo entre espécies diferentes. Bom, pessoal, aproveitando que vocês estão assistindo aqui esse vídeo, quem está gostando da aula, aproveita para deixar aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de novas aulas. E lembrando que o conteúdo aqui neste canal é disponibilizado de graça e ninguém paga nada para assistir, beleza? Então, um DNA que incorpora genes que não são seus em seu genoma é dito um DNA recombinante e forma assim um indivíduo recombinante.
Então, o DNA recombinante é uma molécula de DNA que incorpora fragmentos ou genes vindo de duas ou mais espécies geralmente diferentes. Exemplo de organismo recombinante, ou também chamado, neste caso, de transgênico, é o milho BT, que incorpora, por técnicas de DNA recombinante, justamente feitas pelo homem, no seu genoma, um gene da bactéria Bacillus thuringiensis que expressa proteínas CRY, que são tóxicas a diversas espécies de insetos, que são aí muitas pragas nas lavouras de milho e tornam então esse milho resistente a essas pragas. Aqui neste próximo slide eu tenho mais exemplos da aplicação da tecnologia do DNA recombinante, como por exemplo a obtenção de transgênicos, como animais e plantas resistentes a pragas, como citadas no slide anterior, como o exemplo do milho BT, vegetais e animais mais produtivos resistentes a esse estresse ambiental, vegetais ou animais que produzem medicamentos ou vacinas, produção de produtos biotecnológicos como medicamentos, enzimas, alimentos, vacinas e kits diagnóstico. Exemplo aqui, a produção do hormônio insulina por Escherichia coli, enzimas de interesse industrial e farmacêutico, como a L-asparaginase, utilizado como componente da quimioterapia, estudos da função e estrutura de RNAs e proteínas, e estudos de genes em organismos, que são aí iguais a estudos genômicos. Bom, como eu posso então fazer um DNA recombinante? O primeiro passo, então, é escolher um gene de interesse. E escolhido esse gene, hoje uma das técnicas mais utilizadas é a amplificação deste gene pela reação em cadeia da polimerase. Depois de amplificado, esse gene é inserido num vetor de clonagem, que será inserido num organismo que deseja então receber este gene, produzindo assim então um organismo geneticamente modificado, ou mais especificamente um transgênico. Aonde ele agora vai passar a expressar as características do gene exógeno inserido nele. Exemplo aqui então a produção de insulina humana em bactérias. Vocês podem ver, bactérias elas não produzem insulina, mas elas passam a produzir assim que recebem o gene da insulina humana em um plasmídio e desta maneira então são colocadas em tanques de fermentação, aonde elas passam então a produzir essa proteína em larga escala. Assim temos a produção de insulina humana recombinante em bactérias geneticamente modificadas, ou seja, um organismo geneticamente modificado. Falamos então, tanto aqui em organismo recombinante e organismo geneticamente modificado, vamos ver então o que a legislação brasileira define como organismo geneticamente modificado. De acordo com a legislação brasileira, independentemente da origem do material genético, todo organismo que tivesse o DNA modificado por meio de qualquer técnica de engenharia genética é considerado um organismo geneticamente modificado. Então, desta maneira, um organismo geneticamente modificado pode ter a adição de um gene proveniente de uma espécie não sexualmente compatível, transgênico, ter a adição de um gene de uma espécie com a qual pode haver um cruzamento, cisgênico, ou ter mais de um de seus genes deletados. Vamos observar que transgênicos são organismos que tiveram seu código genético modificado por meio da biotecnologia ou da tecnologia do DNA recombinante. E essa alteração inseriu no seu genoma um gene de uma espécie na qual ele não é compatível sexualmente, e um gene que ele não produz. Então, é importante observar que todo organismo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Quando formos produzir um organismo recombinante, há alguns passos ou perguntas que devemos levantar, dentre elas.
Primeiramente, né, vamos definir o objetivo. Então, nisso eu devo perguntar, por que clonar esse gene? O que eu quero com o produto final? Qual o resultado ou evidência que quero observar? Definido o objetivo, o próximo passo, então, é o planejamento. Então, nessa etapa, algumas perguntas podem ajudar, né? Então, vamos fazer elas, né? O gene a ser clonado é de procarioto ou eucarioto? Em qual organismo vai ser clonado ou inserido? Então, depois disso, vamos fazer uma busca pela sequência nucleotídica do gene em bancos de dados. Vamos ver qual o vetor de clonagem vamos utilizar e quais as enzimas de restrição vamos utilizar. Vamos, então, verificar a presença de sítios de restrição no fragmento a ser clonado e desenhar os primers para amplificação. E também ver qual vai ser o organismo que vou utilizar para a propagação da minha construção plasmidial. Respondido então todas essas questões, é hora então de montar os protocolos. Então, o que eu vou precisar agora, né, para fazer o meu DNA recombinante depois que eu levantei e respondi todas aquelas perguntas? Primeiramente, eu vou ter que extrair o DNA alvo que contém o gene de interesse e depois vou amplificá-lo pela PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. Vou purificar esse produto, né, em um sistema de eletroforese. Vou adicionar enzimas de restrição para cortar o vetor de clonagem e o produto da amplificação e posteriormente vou ligá-lo no vetor através das enzimas DNA ligases. Vou precisar de bactérias para inserir a construção plasmidial para propagação dos clones e possivelmente vou necessitar também de fazer um sequenciamento para ver se o gene foi clonado corretamente e confirmar a sua identidade. E por último, então, eu vou inserir esse DNA recombinante no organismo que vai recebê-lo. Vamos então agora aos passos. Primeiro, vamos analisar o fragmento de DNA ou gene a ser clonado. Vamos responder as perguntas cruciais para o sucesso da formação do organismo recombinante. O gene a ser clonado de quem que é? É de eucarioto ou de procarioto? Quem vai receber esse gene? É um procarioto ou um eucarioto? Mas por que eu tenho que fazer essas perguntas? Justamente porque eu tenho que lembrar a arquitetura dos genes e metabolismo desses dois tipos de células. Na composição dos genes de procariotos não existem introns, que são sequências de DNA que não codificam proteínas e assim não são traduzidas. Nos eucariotos já existem essas sequências e como elas não são traduzidas, o RNA mensageiro resultante da transcrição fiel do DNA passa por um processo de remoção desses introns, e esse processo é chamado de splicing. Tudo isso para formar um RNA com as sequências codificantes para que ele possa ser traduzido. Então, em procariotos só existe exons, que são as regiões codificadoras, e por isso bactérias não precisam e não fazem o processo de splicing. Outro cuidado que tenho que ter é avaliar se a proteína a ser expressada é uma proteína conjugada, ou seja, se necessita da adição de carboidratos, lipídios ou qualquer outra molécula orgânica e inorgânica que não seja aminoácidos. Essas adições elas são chamadas de modificações pós-tradicionais. E procariotos não fazem modificações pós-tradicionais. Então temos que ficar espertos a essas condições, tá? Então se o gene a ser clonado ele é de procarioto e vai ser expresso em procarioto, você pode fazer a inserção desse gene tranquilamente. Agora, se o gene a ser clonado é de eucarioto e será expresso em eucarioto, também está tranquilo. Mas se o gene for de eucarioto e terá de ser expresso em procarioto, cuidado, fique atento para observar se a proteína sofre modificações pós-tradicionais e caso ela sofra, né, então não é uma boa escolha expressar em procariotos. Agora, se ela não sofre modificações pós-tradicionais e nem é tóxica para a bactéria, pode seguir então com a clonagem e expressão da proteína. Ah, mas a bactéria não faz remoção de introns, né, como você falou nos slides anteriores. Não tem problema, você pode fazer então a transcrição reversa do RNA maduro de eucarioto por RT-PCR, que é a
a transcrição reversa, né, gerando então um cDNA, aí você pode clonar tranquilo, né, esse gene em procarioto e expressar ele, tá, sem problemas. Eu vou dar então aqui um exemplo de clonagem, tá? Eu escolhi um gene aleatoriamente, na verdade não é aleatoriamente, né? Foi um aluno meu de graduação que me mandou esse gene, não, Gustavo. Eu vou dar exemplo da clonagem desse gene, né? Esse gene é o gene que ele expressa a proteína harmoniazina, tá? Este peptídeo encontrado em insetos é muito comum em joaninhas, né? Ele tem várias atividades biológicas, principalmente antimicrobiana, anticancerígena, e se torna um bom alvo para estudos e produções. Por isso que eu escolhi então a clonagem do gene do peptídeo harmoniazina. Então, primeiramente, eu preciso ir num banco de dados de genes e sequências nucleotídicas e ver se há disponível a sequência desse gene. Se houver, eu vou utilizar para programar a amplificação, né, desse gene por PCR. Mas fique atento e procure sequências de eucariotos no banco de dados que seja do tipo cDNA, tá? Ou seja, o DNA que já é transcrito reversamente por PCR, ou do tipo RNA, mRNA. Se pegar sequências que não são essas, pode conter introns e dificultar assim a sua amplificação. E também eu aconselho buscar a estrutura dessa proteína nos bancos de dados de proteínas para ver se ela é conjugada. E qual banco de dados utilizar? Existem vários, mas eu utilizo o banco de dados do NCBI, ou National Center for Biotechnology Information. Então, na escolha desse gene, eu fui neste banco de dados e busquei a informação. Observe que a sequência é de RNA mensageiro, então eu posso seguir tranquilamente com a minha clonagem. Observe que aqui eu encontro todas as informações sobre o gene, como a sua origem, quem foi o autor da publicação, a sequência proteica, tá? E a sequência de nucleotídeos deste gene. Tá? Bom, e depois que eu estiver com a sequência nucleotídica, faça necessário a escolha do vetor de clonagem e o vetor de expressão desse gene, tá? Bem como as enzimas de restrição que vão cortar o vetor para inserir o gene dentro, e então desenhar os oligonucleotídeos, ou seja, os primers. Antes de prosseguir na escolha das enzimas de restrição, é necessário que você faça uma análise na sua sequência gênica para verificar se há possíveis sítios em que a enzima possa cortar. Esses sítios eles são chamados de sítio de restrição. E é crucial porque se a enzima corta também o seu DNA, ela não é uma boa escolha para cortar o plasmídio e assim inserir o seu gene dentro. Tá? E como faço isso? Existem ferramentas de bioinformática que podem te auxiliar. Existe o site de um grande amigo meu, né, o Luiz, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que esse site ele faz esse tipo de análise que eu quero, né? Observar os sítios de restrição presentes no meu segmento de DNA. É o Abian, que está hospedado no site do Instituto de Química da Unesp, na qual eu fui aluno durante o período de pós-graduação. Então, acessando este site, né, vai na opção DNA Cutter e lá você vai inserir a sequência de nucleotídeos do gene na janela que vai abrir posteriormente e vai então clicar em Run. Então, este aqui é o resultado da análise dos possíveis sítios de restrição. E podemos observar que o programa analisou os dados de sítio de restrição de enzimas e me disse quais enzimas não utilizar, porque na minha sequência de DNA há sítio de restrição dessas enzimas. Então, se eu utilizá-las, além de cortar o vetor para abrir, eles vão cortar o meu gene e eu não vou conseguir inseri-lo no vetor. Então, essas enzimas aqui eu devo utilizar? Não, porque elas vão cortar o meu DNA, tá? Eu não vou conseguir então inserir ela dentro do plasmídio, tá? Ou do vetor de expressão. Então, quais eu vou utilizar, tá? Então, observe que aqui abaixo o programa ele me dá sequências de enzimas que não cortam a minha sequência. Então, é elas que eu vou utilizar para abrir o vetor, tá? E posso usar tranquilamente porque ela não vai cortar o meu DNA.
Que eu tenho que utilizar a enzima de restrição? Bom, enzimas de restrição nada mais do que são endonucleases que reconhecem sequências específicas de nucleotídeos e cortam o DNA nesta sequência. Então, o gene que você vai amplificar, tá, e clonar em um vetor de expressão, ele precisa ser inserido dentro de uma molécula de DNA circular, semelhante a um plasmídio bacteriano. Então, sendo assim, eu vou ter que cortá-lo para abrir o meu gene amplificado dentro, né? E esse gene agora é chamado de inserto. Eu vou inserir ele então neste vetor de expressão, neste vetor de clonagem, para que eu possa então clonar esse DNA recombinante. E falamos tanto de clonagem, tá? Então vamos definir o que é clonar, né? Clonar nada mais é do que obter múltiplas cópias deste DNA inserido no vetor, ou seja, múltiplas cópias da minha construção plasmidial ou DNA recombinante em uma bactéria. Porque depois que eu fiz o meu DNA recombinante, eu preciso obter então múltiplas cópias, tá? Ou seja, clonar esse DNA recombinante. Tenho aqui então alguns exemplos de enzimas de restrição, o seu sítio de restrição, tá? E qual é a sequência de DNA que ele corta e o organismo de origem. O nome de uma enzima de restrição é escrito da seguinte maneira. A primeira letra em maiúsculo é a inicial do gênero do organismo de origem. A segunda e a terceira letra em minúsculo são da espécie. A quarta letra em maiúsculo é a estirpe. E o número em algarismo romano é a ordem da descoberta da enzima. Exemplo, então, aqui a EcoR1. Dá para ter ideia que essa foi a primeira enzima descoberta em Escherichia coli, RY13. Então, estas enzimas elas serão utilizadas para abrir o meu vetor de clonagem. Tá? E cada uma delas elas geram um tipo de corte ou extremidades. Exemplo aí na figura, temos a ação de duas enzimas diferentes no corte ou abertura do vetor de expressão. A EcoR1 e a PIVU2. A EcoR1 ela gera um tipo de corte coesivo ou chamado também adesivo. E a PIVU2 gera uma extremidade chamada cega. A escolha da enzima de restrição tem que levar em conta o tipo de corte ou extremidade que ela faz. E dependendo da finalidade da clonagem, eu indico mais a utilização de enzimas que geram extremidades coesivas. Então, resumindo, essas duas enzimas elas vão abrir o plasmídio e gerar extremidades livres, onde o inserto, que é o gene amplificado, vai se encaixar e ser ligado no vetor com auxílio de DNAs ligases. Depois de escolhida então a enzima de restrição na qual eu vou trabalhar, agora é hora de escolher então o vetor de clonagem. Mas o que é o vetor de clonagem então? Nada mais é do que uma molécula circular sintética semelhante a plasmídios em bactérias. É nele então que vai ser inserido o inserto, que é o fragmento de DNA então a ser clonado. Eles multiplicam então as moléculas de DNA recombinante gerando múltiplos clones. O vetor de clonagem ele deve ter algumas características, tá? Na quais são elas: ter a capacidade de se autorreplicar de forma autônoma no hospedeiro, ou seja, eles têm que ter uma origem de replicação. Eles devem possuir vários sítios de restrição para clonagem, né? E ter pelo menos uma marca de seleção, tá? Ou seja, resistência a antibióticos. Né? Mas é recomendável o uso de vetores de expressão que tenha mais de uma marca de seleção. Ou também operons para a seleção do clone recombinante. Tá? Bom, vetores de clonagens estão disponíveis comercialmente e existe uma variedade muito grande deles. E pode ser escolhido de acordo com uma necessidade ou dificuldade de clonagem específica. Temos aí dois exemplos, o PUC 1819 e o PET Sumo, cada um deles com suas características distintas. É importante observar bem a característica de cada um no manual do fabricante, para que eu possa escolher um que se adapta às minhas necessidades. É importante também observar os sítios de restrição ou sítios de clonagem neles disponíveis, para que eu possa escolher a melhor enzima de restrição então a ser utilizada na produção do meu DNA recombinante.
Já que conhecemos um pouco então sobre as enzimas de restrição, os vetores de clonagem e expressão, vamos então voltar no exemplo da clonagem do gene do peptídeo armoniazina. Para esse exemplo, então, eu escolhi o vetor PUC19. E no sítio de clonagem, tá, eu escolhi as enzimas que foram relatadas aqui que não cortam o meu DNA, como a EcoR1, tá, e a SAC1. Escolhido então a enzima e o vetor, agora é hora de montar então os primers para amplificar o gene e assim obter as múltiplas cópias para que eu possa inseri-lo no vetor de clonagem. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é pegar a sequência e achar a região codificadora dele, ou seja, o start codon, onde começa, né, esse gene, e o stop codon, aonde termina a região codificadora. Tudo bem que neste caso o gene aqui apresentado para a armoniazina é só um fragmento dele, mas vamos tomar como exemplo que seja o gene todo, apresentando todas as regiões do gene, como promotora, codificadora e terminadora. Aqui nesta figura, a região codificadora, né, já está em azul. Lembrando que para a clonagem e expressão da proteína produto do gene, é necessário amplificar e clonar a região codificadora. Já em outros casos, onde a PCR é utilizada para diagnóstico, não é necessário amplificar só essa região. Então você pode amplificar o gene todo, não tem necessidade de amplificar só a região codificadora. Tá? Então, uma vez achada essa região, a região codificadora, que no nosso caso vamos então expressar o gene ou a proteína armoniazina, é a hora então de desenhar os primers. Então eu vou copiar essa sequência de nucleotídeos e vou direto ao programa ADEN, na opção Primer Generator, e vou colar sua sequência na janela que vai abrir. Nas opções abaixo eu vou escolher o tamanho do primer, neste caso eu coloquei o tamanho de 25 nucleotídeos, e também não podemos esquecer de adicionar neles os sítios de restrição das enzimas que vai utilizar na clonagem. No caso aqui eu utilizei as enzimas SAC1 e EcoR1, então agora é só clicar em Run, que o resultado ele vai abrir em outra janela. Tenho aqui então os primers com o sítio de restrição das enzimas. Agora é só copiar e montar a reação de PCR. Para programar a PCR, você já tem que ter uma noção do processo e caso você não tenha, veja o vídeo de reação em cadeia da polimerase, onde lá eu explico sobre o que é PCR, como ocorre e todos os passos, né, detalhados no desenho de primers e a programação da PCR. Então, prosseguindo, aqui já tem os primers desenhados com seus respectivos sítios de restrição de enzimas embutidos neles. Então é hora de ver se eles têm a porcentagem de citosina e guanina requerida, né, para que a reação não seja comprometida. Podemos ver que a porcentagem de citosina e guanina deles não chega a 60%, que é requerido para uma boa reação, e a temperatura de analimento também está boa. Caso os parâmetros não estejam corretos, com a porcentagem de CG e temperatura de analimento, é necessário então eu refazer os primers. Programado então o ciclo da PCR, agora é só colocar tudo num termociclador e aguardar então o processo da amplificação. Ao término da amplificação, será necessário colocar os produtos da amplificação e também o vetor de expressão para serem digeridos pelas enzimas de restrição que nós escolhemos. Depois da digestão, então vamos analisar os resultados. Vamos observar então a figura. Na primeira linha temos um marcador de tamanho, tá, de DNA em pares de bases. Na segunda, o gene amplificado, agora chamado inserto. É possível observar pelo tamanho que ele é bem menor, né, aproximadamente 200 pares de base, que o vetor de expressão. Na linha 3, né, com aproximadamente então 5.000 pares de base, nós temos então o vetor de clonagem. Tá? Então, para analisar esses dados, né, você tem que saber o tamanho, tá, de cada um deles. Depois de analisados, né, purificamos o inserto e o vetor para o próximo passo. Agora, o próximo passo é colocar o vetor de clonagem aberto e o inserto em uma reação de ligação adicionando o DNA ligase, que é uma enzima que fará a ligação entre os dois, formando assim um DNA recombinante. Depois, então, da reação de ligação, é a hora de colocar tudo, né, toda essa construção plasmidial ou DNA recombinante,
em um organismo que propague rapidamente, gerando múltiplas cópias desse DNA. E para isso, nada melhor do que a bactéria Escherichia coli, porque ela possui crescimento rápido e com fonte de nutrientes simples. E essas bactérias, elas têm a capacidade de receber DNA exógeno, então são chamadas supercompetentes. Mas então, como eu coloco o vetor, de clonagem, com o meu DNA recombinante dentro da bactéria? Por transformação química ou por eletroporação. Nestes casos, a membrana e a parede celular vão ficar permeáveis à passagem de grandes moléculas, como o vetor, por exemplo. Depois disso, então, colocamos esta bactéria supercompetente, agora transformada com o nosso DNA recombinante, para crescer. No meio de cultura, colocamos o antibiótico da marca de seleção do vetor, para que cresçam somente bactérias que receberam o nosso DNA recombinante, pois o vetor de expressão ele tem um gene de resistência ao antibiótico e cresce nesse meio. Porque só nos interessa as bactérias que receberam então o plasmídio. As que não receberam, elas não vão conseguir sobreviver nesse meio. Então, assim, as bactérias elas vão crescer e multiplicar as cópias do DNA recombinante para que assim possamos isolar esse gene e guardá-los para inserir em outro organismo que possa produzir a nossa proteína em grande escala. Então, esse passo é somente para obter grande quantidade de DNA recombinante, para que eu possa utilizá-lo posteriormente no organismo que eu quiser. Para verificar o crescimento, eu posso fazer uma análise do meio líquido em placas de Petri contendo o meio sólido e o antibiótico e verificar se realmente as bactérias cresceram. Então eu tenho aqui na primeira placa as colônias transformadas, ou seja, as colônias que receberam o plasmídio. Na segunda placa eu tenho na verdade eu não tenho bactérias porque elas não cresceram e foram justamente as que não receberam o plasmídio. Essa placa é chamada de placa de controle. As bactérias supercompetentes receberam então o DNA recombinante e cresceram em meio seletivo com antibiótico. E assim podemos selecionar os clones recombinantes. Mas será que a bactéria que cresceu ali realmente recebeu o vetor com o inserto? Pode muitas vezes na reação de ligação inserto-vetor que o inserto não entre no plasmídio antes dele ser fechado. Então, desta maneira, eu posso ter uma combinação de vetores com inserto e sem inserto. Mas essas bactérias elas vão crescer ali no meio tranquilamente, porque elas têm a resistência, a marca de resistência do plasmídio, que é a resistência a antibiótico. Mas então, como que eu vou conferir se o vetor ele contém mesmo inserto ou não? Alguns vetores contêm o sítio de expressão bem no meio desses operons, como o operon LAC. O operon LAC é um operon que codifica enzimas para o metabolismo da lactose. O vetor aqui utilizado no exemplo tem um sítio de clonagem bem no meio deste operon. Então, quando o inserto ele não foi inserido no vetor, o gene na presença da lactose vai expressar as enzimas para o metabolismo dessas moléculas e elas vão crescerem como colônias azuis, que são aí classificadas como negativas para o inserto. Já quando o inserto ele foi inserido no vetor, o operon então ele não produz enzimas, e a lactose ela não é metabolizada, gerando então colônias brancas, ou seja, colônias positivas para o inserto. Quer dizer então que essas colônias que contêm o meu DNA recombinante. Neste caso, o meio seletivo ele será complementado com o análogo da galactose, que é chamado X-gal, e um antibiótico. Depois de conseguirmos achar o clone com o meu DNA recombinante, falta agora confirmarmos a sequência do inserto para ver se realmente o que clonamos está correto ou se houve algum problema na clonagem. Então, nós vamos extrair esse DNA recombinante, separamos o inserto do vetor e mandamos para o sequenciamento. Depois que conseguimos achar o clone com um DNA recombinante, falta agora confirmarmos a sequência do inserto para ver se realmente o que clonamos está correto ou se houve algum problema na clonagem.
Então extraímos o DNA recombinante, separamos o inserto do vetor e mandamos então para o sequenciamento. Então o sequenciamento ele vai confirmar a identidade do meu inserto, ou seja, o que for sequenciado tem que ter a mesma sequência do gene. Se após a análise do sequenciamento a sequência de nucleotídeos bateu com o gene que você queria clonar, então ocorreu tudo bem, você pode então aí comemorar o sucesso da sua clonagem. Caso não bata as sequências, algo deu errado e você precisa então resolver aí, voltar ao planejamento para achar o erro então e recomeçar. Pessoal, muito obrigado por terem assistido este vídeo. Se gostarem, se inscrevam aí, deixem o seu like, ativem o sininho para receber as notificações do canal. Então um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.